Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero começar esse outro vídeo te fazendo uma pergunta. Eu gosto de fazer pergunta, então vamos lá. Qual é a autoridade final na sua vida? E muitas vezes quando nós estamos à procura de respostas para as questões mais importantes da nossa vida, nós acabamos nos deparando com dois caminhos. Ou a sabedoria humana, ou o que as pessoas pensam, ou a palavra de Deus, a Bíblia. E em questões de vida ou morte, nós precisamos buscar uma autoridade. E essa autoridade ela não pode ser passível de erro, não pode ter erro, ela tem que ser infalível. E as pessoas, claro, elas não estão aptas a nos dar as melhores respostas, porque assim como o rosto das pessoas são diferentes, assim também são as suas opiniões. Então é na Bíblia que a gente encontra as respostas certas. Mas como saber se a Bíblia é realmente a autoridade infalível? Através das profecias, claro. Você sabia que pelo menos 60 profecias do Antigo Testamento se cumpriram no Novo Testamento quando Jesus Cristo esteve aqui na Terra? Um exemplo disso é o livro do profeta Isaías. Nenhum outro livro na Bíblia fala mais a respeito de Jesus Cristo do que o livro de Isaías. Um exemplo é o que está escrito em Isaías capítulo 7, versículo 14, que disse que Jesus Cristo iria nascer de uma virgem. Outro exemplo é o profeta Miqueias, que no capítulo 5, versículo 2, ele vai dizer aonde Jesus Cristo iria nascer. E tanto Isaías como Miqueias viveram numa época de 700 anos antes de Cristo. Além disso, há muitas outras centenas de profecias a respeito de Israel e de outras nações. Um exemplo disso é o livro do profeta Daniel, que ele prediz no seu livro todos os grandes impérios que viriam após a Babilônia, até terminar no último grande império, o Império Romano. E nós podemos ver isso nos livros de história que a gente estuda na escola, que realmente o Império Romano foi o último grande império. E ele escreveu isso quando Israel estava escravizada pelo Império Babilônico há 600 anos antes de Cristo. As Escrituras também são inigualáveis no seu poder de transformar a vida das pessoas. As suas palavras, elas são para todas as épocas, elas são mais atuais do que o jornal que você leu hoje de manhã. As Escrituras também são inesgotáveis. É só nós imaginarmos toda a literatura que já se originou dela, são milhares e milhares de livros. Ela é pura e ela expõe o pecado e adverte contra ele. Ela é um livro vivo. E ela mesmo diz ser inspirada por Deus. Na carta de Paulo a 2 Timóteo 2, 3 agora, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar e para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E ainda que muitos a rejeitem, um dia vão reconhecer que os seus ensinos são verdade, e não há nenhum outro livro lido por tantas pessoas em tantas línguas diferentes do que a Bíblia. E ela não foi escrita apenas por uma só pessoa. Mais de 40 homens em regiões diferentes, em épocas diferentes, que falavam mais de 3 línguas, num espaço de tempo de 1.600 anos, foram que escreveram as Escrituras. E o seu tema é único. E a sua história, ela é consistente. E é uma história de amor. De um Deus que se mostrou ao homem, se revelou ao homem, quando nós ainda éramos pecadores e condenados à morte. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E todos que experimentam esse amor dificilmente negarão que a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, temos razões fortíssimas para acreditar que a Bíblia é a autoridade final. As pessoas podem até te dar bons conselhos quando elas estão baseadas na palavra. Como já dizia o profeta Jeremias, no seu capítulo 17, versículo 9, mais enganoso é o coração do homem do que todas as coisas. A Bíblia diz em 1 João 5, 13, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus, para que creais em Jesus Cristo. Ele é a autoridade
e os seus ensinamentos nos respondem a todas as questões da vida. E aí, qual é a autoridade final na sua vida? Espero que você tenha entendido essa palavra e na sua busca pelas respostas das questões mais importantes da vida, certamente a Bíblia vai te dar todas as respostas. Um abraço, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau!